Olá, olá. Bem, hoje a gente teve aula Exato, mais um pouco de... Zoeira, não teve vetores não. Foi velocidade e aceleração. Tá, o que é posição e deslocamento? Posição e deslocamento é simplesmente... Bem, deslocamento é o quanto você mudou de posição, tipo, você... E a posição é basicamente a posição. Tipo, se começa na posição 0 e foi pra posição 3, o deslocamento foi equivalente a 3. Se eu começou na posição 1 e foi pra posição 3, o deslocamento foi igual a 2. É basicamente um ΔX, final menos inicial. Posição final menos posição inicial. Aí aqui é um exemplo de um cachorro que tá correndo por aí. Bem, a distância percorrida pelo cachorro, se ele andou 20 pés para frente e depois ficou 5 pés de você. A distância total percorrida por ele foi 20 mais menos 15. Entretanto, se ele nunca andou só 5 metros, ele andou 35 metros. Então a gente tem que deixar o menos 15 em módulo. Nossa, e por que menos 15? Porque ele andou. Se a gente está considerando que é da esquerda para a direita o lado positivo, então da direita para a esquerda vai ser negativo. Aí, aqui, se era. Aí ele andou 20, até mais 20, e aqui ele andou menos 15. Aí deixa em módulo, e aí vai dar 35, que é a distância total percorrida. Nossa, e o deslocamento final? O deslocamento final é só você olhar a posição final dele, no caso x2, e a posição inicial. Então vai ficar 15 menos 0. Não, 5 menos 0. E aí, isso aí é equivalente a 5. Essa é a posição final dele. Deslocamento final, que foi 5. Tá? E o deslocamento final é a soma dos deslocamentos. Tá, o deslocamento final só provar isso. Basicamente é só você fazer só você fazer o 20 mais módulo de menos 15. Não, 20 menos 15 é igual a 5, porque ele andou 20 para frente e 15 para trás. Então 20 menos 15 dá 5. Então, que é o deslocamento final. Aí a velocidade média é basicamente a velocidade ao quão rápido e em qual direção uma partícula se move. A velocidade média é a razão entre deslocamento, ΔX e intervalo de tempo, para a partícula efetuar o deslocamento. Aí a velocidade é igual a ΔX sobre ΔT, que é x2 menos x1. E aí, bem, se a velocidade for maior do que zero, o deslocamento é na direção de mais x. Se for menor do que zero, menos x. Tinha mais uma coisa escrita, que é basicamente que a unidade do Sistema Internacional da Velocidade é metro por segundo. Aqui é uma forma de você converter de metro para quilômetro, metro por segundo para quilômetro por hora, que basicamente, se 1 metro por segundo, 1000 metros é equivalente a 1 quilômetro, e 3.600 segundos é equivalente a 1 hora, porque 60 segundos é equivalente a 1 minuto, que 60 minutos é equivalente a 1 hora. 60 vezes 60 é 3.600. E aí, 3.600 sobre 1000 vai dar 3,6 km por hora. Então, se a gente multiplicar 1 metro por segundo por 3,6, a gente consegue a quantia em km por hora. Se a gente divide km por hora por 3,6, a gente consegue metro por segundo. De boa, né? Aí aqui é calcular a velocidade média, em que tem gente que acha que calcular a velocidade média, nesse caso, o cachorro ele andou 20 pés de você, ou seja, ele andou aqui 20, ele andou 20 aqui em 1,5 segundos, não, em 1 segundo. Mas depois ele voltou 15 pés em 1,5 segundos. Aí, tá, qual a velocidade média? Se você falou que era só fazer a velocidade de 20 vezes 20 dos 20 metros sobre 1 segundo, mais o 15 sobre 1,5 dividido por 2, você errou, porque isso aí é a média das velocidades, não velocidade média. A média das... E aí... dá errado. Velocidade média é você calcular a posição final que ele vai ficar. No caso, vai ser 5 menos 0, porque é a posição inicial, dá um ΔX, é o deslocamento, e aí 5 sobre 1 mais 1,5, porque é o tempo total, 2,5, 5 sobre 2,5, 2 pés por segundo, tranquila, né? A velocidade instantânea é a velocidade em um momento específico, em um ponto específico. Aí como a gente descobre ela? Fazendo a derivada, basicamente, da função da velocidade,
Bem tranquilo, não vou explicar muito, é só fazer derivada. Aí aqui tá um exemplo. Se a gente tem a posição. Ah, não é da velocidade, não, né? Brr. É da posição. Basicamente, se a gente tem a função da posição por x igual a 5t quadrado, a velocidade da pedra vai ser instantânea da pedra, em um momento específico, vai ser 10t, que é a derivada da regra do tombo, que é basicamente 2 vezes 5, 10t, uau, incrível. Aí a aceleração é o quanto a partícula aumenta a velocidade em um determinado intervalo de tempo. Se não está aumentando a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Aí a aceleração média. A aceleração média é a razão entre variação de velocidade, ΔV, e intervalo de tempo. O A é igual a ΔV sobre ΔT. E o sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. A aceleração instantânea é só fazer a dupla derivada, ou seja, tipo, se a gente tem uma função da posição é 5t quadrado, aí a gente vai ser 10t, que é a velocidade, e aí depois 10, que é a aceleração. Tranquilo, né? Só isso, foi isso a aula de hoje de física. Yay!